Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bornacin, um canal dedicado a ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje venho falar a respeito da força de Buoyancy. É uma força aí que age na solda, né, no metal fundido ali, quando você abre o ar, né, formando a poça de fusão. Então, bora lá. Bom, só para deixar claro que antes de iniciar a falar a respeito da força de Buoyancy, são aproximadamente 4 forças aí que são as principais que agem quando você né, na poça de fusão ali, né, que tem a movimentação. Primeira é a força de Buoyancy, força de Lorentz, força de tensão de cisalhamento induzida pelo gradiente de temperatura e tensão de cisalhamento induzida pelo jato de plasma. Então eu vou falar 4 vídeos, né? Nesse aqui eu falarei a respeito da força de Buoyancy, no próximo eu falarei a respeito dessas outras que eu acabei de citar. Então, bora lá. Bom, a força de Buoyancy, ela surge da seguinte maneira. Vocês concordam comigo que no centro da poça de fusão ela tem maior temperatura, porque é ali onde está tendo um maior bombardeamento de elétrons, uma maior concentração de energia? Então, tido isso como verdade, o que acontece? O centro da poça de fusão é muito mais quente do que a parte externa, ok? Então aqui é muito mais frio do que o centro. Por quê? Porque aqui está próximo, né? Então aqui é a poça de fusão, né? O weld pool. Então essa região aqui é a poça de fusão. E aqui nós temos o metal de base solidificado, correto? Então aqui temos uma menor temperatura. A tendência, por quê? Porque aqui o metal de base está extraindo o calor, né, da poça de fusão. Então, devido a esse gradiente de temperaturas, eu tenho uma densidade distinta. O que é densidade? É o quanto de quilo, né, a massa, quanto de quilograma, dividido por metro cúbico, que é o volume. Então, é a massa dividido pelo volume. Então, aqui, nesse volume do centro, eu tenho menos massa, né, menos denso, do que aqui. Beleza? E essa diferença de densidade, ela é induzida pela diferença de temperatura. Então, aqui no centro eu tenho, como eu disse, tem uma temperatura maior e aqui uma temperatura menor. Então, a gente pode analisar aqui com esse gráfico que o ponto B é esse local aqui, certo? Na poça de fusão, o mais próximo da aresta possível. Aqui, se você analisar, ele tem uma densidade maior, ou seja, tem mais massa em volume. Já o ponto A tem menos. Isso é influenciado pela temperatura. Então, com o aumento de temperatura, eu tenho uma menor densidade. Por quê? Porque as moléculas, né, as ligações atômicas, elas estão mais afastadas uma da outra. Isso faz com que eu diminua a densidade. Ok? Então, essa diferença de densidade faz com que ocorra um movimento na poça de fusão. Né? Então, por eu ter uma densidade menor aqui e uma densidade maior aqui, o que acontece? As forças, a diferença de densidade, né, quando você tem uma pressão, ela geralmente age de menor densidade para de maior. Por quê? Porque sempre busca o equilíbrio termodinâmico. Ok? Então, como eu tenho essa diferença de densidades, aqui a força, ocorre uma força nesse sentido aqui, né, no sentido horário, que joga a poça de fusão para fora. Ela expande a largura da poça de fusão. Ok? Então, essa aqui que é a força de Buoyancy. Então, ela age tanto aqui, né, no sentido horário do lado direito jogando para fora, e quanto no sentido anti-horário jogando para fora também. E isso faz com que eu tenha uma maior largura na poça de fusão. Essa força influencia em relação a isso. Beleza? Bom, por esse vídeo era isso. O próximo vídeo falarei a respeito da força de Lorentz. Então, se você gostou, deixa um like. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí. E fique de olho na série. Até o próximo vídeo.